Boa noite. Nós estamos com o professor Roberto Romano. Ele é um filósofo, é um acadêmico, é um professor de ética e filosofia da nossa Unicamp, é um cientista político. Estamos precisando deste tipo de observação na cena que nós estamos enfrentando, com os problemas políticos que estamos enfrentando, políticos e institucionais. O professor Romano já está na linha com a gente. Professor Romano, muito prazer tê-lo conosco novamente. Boa noite. Prazer, boa noite. Prazer é todo meu. Bem, professor, a proposta da nossa entrevista aqui é o que vai acontecer com Bolsonaro e com o Brasil. O que o senhor teria a dizer a respeito? Olha, é muito difícil você traçar itinerários sobre a vida política e a vida social e mesmo a vida econômica nos dias de hoje. Você não tem muitos dados que garantam uma análise segura. Uhum, Aliás, se existe plano inseguro na vida humana, é o plano da política. uhum, Alguns elementos estruturais, eu não diria conjunturais, permitem chegar a algumas ideias. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro assumiu o país que veio de administrações que tinham uma linha política radicalmente oposta à dele. E não é segredo, todo, todo eleitor de Bolsonaro não gostava do tipo de administração levado adiante por Fernando Henrique Cardoso, por Luiz Inácio da Silva, por Dilma Rousseff. uhum, Um slogan muito comum durante as eleições de 2018 é tudo menos o PT. Né? uhum, Então essa foi o grande trunfo dele. São governos que se desgastaram e que tiveram oposições muito fortes e tiveram também vários problemas de ordem de acusação de corrupção, o caso do mensalão. Você tem, então, um uso muito grande do setor mais conservador da sociedade brasileira, no sentido de indicar que essas administrações geraram um caos enorme na vida política, na vida social e até mesmo na vida moral uhum. brasileira. Né? Sim. Você se lembra que um dos pontos importantes da campanha de Jair Bolsonaro foi justamente a pauta moral, né? Uhum, O homossexualismo, o aborto, tudo que agradava às igrejas protestantes e à Igreja Católica. uhum, Né? Então, nessa linha, ele assumiu como uma espécie de grande regenerador do Brasil. uhum, Ora, essa figura do grande regenerador do Brasil nós já conhecemos há muitas e muitas e muitas décadas. uhum, Né? Nós conhecemos Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo para resolver os problemas, inclusive a conversa era a mesma, da corrupção da República Velha, da falta de leis, de ordem, né? O Getúlio tentou encarnar essa figura do grande salvador da pátria, né? O GG. uhum, Depois ele caiu, né? E nós tivemos o seu retorno, depois de Dutra, nós tivemos o seu retorno num governo legal, mas que, a partir desse momento, o papel de grande regenerador passou para a oposição, no caso a UDN, né? Cuja banda de música, isso é um termo da época, é, denunciava o mar de lama que estaria invadindo o catete, justamente através dos filhos do presidente Getúlio Vargas. uhum, Né? uhum, Então, depois disso, você teve o governo JK, que quase não assumiu, com uma fragilidade muito grande, só assumiu devido a uma espécie de contragolpe dado pelo Marechal Lott. Né? uhum, Você teve insurreições contra Juscelino Kubitschek, e quando termina, e sempre a acusação de que Brasília foi construída em esquemas corruptos, que a corrupção é que dominava o governo JK e etc. uhum.
Depois nós tivemos a eleição de Jânio Quadros, né? O grande regenerador da moral, da ética, o inimigo da corrupção, queria varrer a corrupção do Brasil. Eu me lembro do slogan cantado, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de ver tanta roubalheira, né? Durou 7 meses. Né? Por quê? Porque quis governar segundo o padrão inicial dado pela ditadura Vargas, isso é, onipotência do Poder Executivo. O Poder Executivo daria todas as diretrizes, né, num Estado regenerado. Durou pouco, você teve o interregno de Jango Goulart, o parlamentarismo que fracassou, né, porque você enxertou um sistema dentro de outro sistema, um sistema parlamentar dentro do sistema presidencial, não deu certo. Você teve a insurreição de 64, com o golpe, né? E, novamente, a conversa foi a luta contra a corrupção, a regeneração da pátria brasileira, não é? Os políticos que roubavam, etc., que resultou em cassação de muita gente, etc. Então, veja, nós depois, se quisermos continuar, nós tivemos um governo de uma pessoa que substituiu o Tancredo Neves, que era uma pessoa muito moderada e que poderia fazer essa ponte entre os vários poderes, né? Você tem a ascensão de José Sarney, cujo governo foi um desastre do ponto de vista político, econômico e, sobretudo, ético. É dessa época que nós temos o famoso os primeiros passos do Centrão, né? É dando que se recebe, né? Então, logo depois, você tem Lula da Silva e Fernando Collor, ambos dizendo que iriam regenerar o país da corrupção, queriam acabar com a corrupção. Antes tivemos o Fernando Henrique, né, professor? Fernando Henrique, mas Fernando Henrique justamente tentou escapar dessa pauta, né? E conseguiu manter um certo padrão de governabilidade. Né? Agora, então, veja, é uma história muito antiga. Eu diria que é uma espécie de sebastianismo ao inverso, né? Há uma espécie de busca, não por acaso o candidato e agora presidente explorou muito o Messias, o seu nome, né? Caiu-lhe as mil maravilhas, porque há uma espécie de como você mantém esse sistema presidencial e como você mantém, ao mesmo tempo, um parlamento forte, e é bom lembrar que o parlamento brasileiro foi o que ficou mais aberto, mais tempo aberto durante todo o século XX, em toda a América do Sul, né? E ele é forte porque o poder central, embora tendo tantas prerrogativas, ele precisa do apoio das regiões, dos oligarcas regionais. Sem isso, ninguém governa, né? Foi o que aconteceu com Getúlio, foi o que aconteceu com Jânio, e aconteceu, inclusive, com os militares. Você se lembra do pacote de Abril, em que o Geisel foi obrigado, né, a criar o senador biônico, porque senão ele não teria maioria no Congresso. É verdade, é verdade. Então, veja, essa manutenção desse poder imperial nas mãos do presidente da República, mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de pagar o pedágio para o Congresso é uma constante no Brasil. Então, o que eu poderia dizer é que o presidente Jair Bolsonaro entrou muito, digamos, desavisadamente numa história que é antiga e que ele não é o primeiro artista a desempenhar esse papel, né? E aí você tem um problema que é grave, né? Que até Fernando Collor de Mello, até Luiz Inácio da Silva, eu diria mesmo até Dilma Rousseff, você não tinha uma rede de comunicação horizontal no país tão elaborada e tão abrangente como agora, né? Então, não é por acaso que tanto o STF quanto o Congresso está preocupado com as famosas fake news, né? É a tecnologia cobrando a sua conta, né? E no sentido de, digamos assim, definir muito uma espécie de maniqueísmo, né?
que também está íncito na cultura brasileira, cultura política brasileira, né? Se na época do Getúlio, ou você era da UDN ou você era getulista, na época dos militares a mesma coisa, na época do Collor, eu me lembro perfeitamente, né, da polarização que ocorreu, né, no período petista também houve essa polarização de um lado, né? Então, veja, é uma história que nós temos uma cultura, eu diria, uma ética do maniqueísmo, né, de transformar o adversário em inimigo e não em concidadão que deve ser respeitado, que faz da nossa democracia uma democracia muito capenga. O senhor no início falou de um problema estrutural, né? E me parece que o senhor está exatamente elencando os elementos que fazem essa discussão estrutural. Antes mesmo da ditadura militar e o próprio Getúlio Vargas, a gente sabe que um pouco antes do Getúlio houve também esse maniqueísmo da UDN, do PSD, ou seja, a gente sempre teve de um lado e o outro apenas, né? Aliás, há uma coisa parecida com os próprios Estados Unidos, né? Que nós somos um pouco a colônia, né? Então as coisas vêm de lá meio parecidas para cá, né? A gente parece que repete, infelizmente repete algumas coisas, boas e ruins. Agora, o senhor acabou de dizer, a tecnologia está cobrando a sua conta quando a gente fala em fake news. E aí eu lhe pergunto, quando é que nós vamos romper este ciclo vicioso que vem desde o início desta história que o senhor está nos contando aqui, incluindo agora o advento da fake news? Veja, é bom lembrar que um aspecto essencial de toda a ética é o fato de que, uma vez ela tendo sido assumida, ou pelo aprendizado, pela imitação, ou pela autoridade, etc., e ela vai sendo repetida. Então, você faz uma coisa, diz uma coisa um dia, no dia seguinte você repete, depois você repete. Agora, imagine isso em 500 anos ou em 1000 anos. Né? O comportamento se torna automático. Você não pensa antes de falar, antes de agir. Você age mecanicamente, você responde a uma situação que você considera perigosa para a sua sobrevivência, para a sua família, para a sua sociedade, etc. Então, veja, você tem algumas éticas que foram elaboradas no Brasil, eu diria desde 1500, né? Que é a ética do combate ao outro, né? Os nossos bandeirantes nada mais fizeram do que isso, né? Boa parte dos nossos missionários católicos também fizeram isso, né? Existe a verdade, existe a bondade do nosso lado. Do outro lado, os índios são pecaminosos, os índios são perigosos, os índios são preguiçosos, são isso, são aquilo, né? Então, você tem uma ética que, na sociedade brasileira, é quase que eu diria, não, é automática. Então, o comportamento é previsível nesse sentido. Se você cria um cenário em que duas lideranças ou duas importantes agremiações políticas estão se digladiando, é quase que possível de você prever o comportamento de milhões de seres humanos. Eles seguirão, falarão a mesma coisa, utilizarão os mesmos slogans, elegerão os mesmos inimigos, etc. Então, a única maneira de você quebrar hábitos tão arraigados, e eu gostaria de lembrar que já desde Platão, e passando pela história da filosofia toda, todos são concordes em dizer que o hábito é a coisa mais difícil de ser quebrada, né? Eu sempre caçoo dos meus médicos que que querem me fazer emagrecer, né? Você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Eu dou risada, eu digo, doutor, o senhor não sabe o que é um hábito.
Né? Um hábito é uma coisa constrangedora. Mais ou menos, vou fazer uma comparação meio ruim, mas é como um vício. Né? Você dizer para uma pessoa que bebe, você dizer para uma pessoa que fuma, que ela tem que abandonar, é uma coisa muito, muito complicada. Né? Uhum. Você coloca nas costas dela uma tarefa que está acima dela, porque ela aprendeu a fumar, ela aprendeu a beber em sociedade, não aprendeu sozinha. Né? Claro. Então, nessa perspectiva da ética política, que é muito violenta no Brasil, né? Aliás, no mundo inteiro, né? Porque nós temos o costume de piorar a nossa situação em relação a outros povos. Você bem lembrou os Estados Unidos da América, né? Quando se trata da questão política, você está tratando da coisa mais dolorida do fato coletivo. Né? Você tem que escolher o seu destino. Se você escolher certo, você vai caminhar melhor. Mas se você escolher errado, você também vai para o pior. Né? No momento do voto, você está arriscando a sua vida e a vida de todo o seu povo. Né? É uma escolha tremenda essa. Então, nessa linha, eu acredito ainda, eu sou um homem que acredita nas luzes do século XVIII, né? Acredito que o trabalho da educação pode ser uma via para modificar lentamente uma situação assim. Né? E a educação não como um jogo amadorístico ou de propaganda governamental, etc., mas uma educação que assumisse, por exemplo, de uma maneira profunda, o treino das massas brasileiras, em primeiro lugar, para conviver bem e criar no plano tecnológico. Porque, veja, eu falei que nós estamos imersos na técnica da comunicação, mas nós somos consumidores. Consumidores de celular, consumidores de computador, consumidores. Não existe no Brasil uma próspera indústria com uma mão de obra capaz de fazer computadores, de fazer celulares. Então, há um gap entre a nossa situação de consumidores e a situação de criadores. Né? É por isso que um dos pontos graves da economia brasileira em termos de mercado internacional é o fato da nossa mão de obra ser cara para o que ela precisa e, ao mesmo tempo, extremamente insatisfatória. Né? Então, você não tem plano de educação tecnológica e científica das massas e você não tem uma assunção por parte do Estado e da própria sociedade, uma assunção de uma ética comunitária. Outro ponto que eu gostei que você tenha lembrado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma síncrese de um individualismo atroz, mas com uma herança ética comunitária. Então, você tem um trato comunitário muito mais aprofundado nas cidades norte-americanas. As pessoas são mais unidas. Aqui, infelizmente, nós temos a individualidade, mas a nossa prática ética em termos de comunidade é muito pequena. Então, até me surpreendeu bastante, Marcelo, nessa pandemia, notar que mesmo nas classes médias e classes altas, você nota algum sentido comunitário aparecendo. Né? Não apenas, por exemplo, aqui em Paraisópolis, que é uma enorme favela, você tem o movimento comunitário consolidado, né? Uma coisa muito responsável, muito séria, mas você vê pessoas que são até empresários assumindo uma atitude muito mais longe do individualismo que nós herdamos. Né? Então, não quero fazer propaganda, mas você tem uma pessoa admirável como a Luísa, dos Magazine Luiza, que me parece que deveria ser exemplar para todos os empresários brasileiros. Né? Aliás, o senhor cita a Covid, e é interessante que, mais do que este sentimento coletivo que a Covid está nos desafiando a ter, e que nós não temos, ou que temos pouco,
Mas mais do que isso, talvez aí esteja a maior denúncia que poderíamos fazer nos últimos anos, para nós aqui, os brasileiros, que é uma falta de educação atroz que nós temos e que a Covid está nos mostrando esta falta de educação. Eu nos últimos meses aqui, eu tenho dito aos amigos, os avós da gente, eles já diziam, olha, lave as mãos 3 vezes, 4 vezes ao dia, várias vezes ao dia, tome banho, troca de roupa, não fique em cima do outro numa fila de supermercado, quando você tossir, leve a mão à boca. Olha, isso são coisas que não é a Covid que está nos ensinando, isso são coisas que a gente já sabia que tinha que fazer, né? E eu acho que a Covid está nos lembrando desta falta de educação. Uhum. Apenas para dizer isso, mas eu quero retomar a questão de o que irá acontecer com o presidente Bolsonaro. O senhor acha, professor, que nós teremos, vamos dizer, responsabilidade social para cobrar do presidente uma retomada vamos dizer, de bom senso? E se isso não acontecer, nós vamos ter responsabilidade suficiente para afastar o presidente, se ele não se convencer de que deva fazer isso? Veja, Marcelo, eu volto à questão da ética, né, e do comportamento automático, né? Há um belo tratado do Erasmo de Roterdã que chama-se A Educação do Príncipe Cristão. E um dos pontos que o Erasmo sublinha é o fato de que, uma vez chegado ao poder, a pessoa esquece os limites. Ela não tem mais limites. Tanto que ele dizia que a melhor educação para um governante é ele aprender a cavalgar. Uhum. Por quê? Porque o cavalo não conhece a lisonja. Se você se comportou mal com o cavalo, você é jogado fora da cela. Né? Então, você tem que aprender a obedecer. Você tem que aprender aos limites da sua vontade. Né? E aí, veja, no caso do presidente Bolsonaro, mas também outros presidentes, você tem essa ilusão que é muito comum, né? De que você chegou ao máximo do poder, você pode e deve fazer o que você quer fazer. Né? Isso é automático. Veja, os seus colegas de jornalismo sempre dizem que o presidente usa a tática do morde e assopra. Né? Primeiro ele ataca e depois ele agrada. Né? Mas isso não é uma tática, isso é um fato de alguém que age sem pensar, seguindo apenas o seu desejo de poder, né? E que, uma vez cometido a coisa insustentável, aconselhado por bons conselheiros, ele volta um pouco atrás. Né? Quer dizer, é muito um traço, eu vou usar uma palavra muito pesada, eu gosto de pesar bem as palavras, é um traço de caráter. Né? Então, você tem, inclusive, há um trabalho muito bonito de um grupo dirigido pelo Theodor Adorno, logo depois da Segunda Guerra Mundial, chama-se A Personalidade Autoritária. Né? Ele identifica uma série de traços da personalidade autoritária, não apenas no governante, mas na sociedade. Né? Porque é muito fácil você dizer que o político rouba, que o político é autoritário, que o político é isso ou aquilo, mas você esquece que não existe Estado autoritário sem sociedade autoritária. Claro, né? Claro. Então, nesse caso, nós temos uma sociedade autoritária, né? E eu sempre digo que há uma distinção que eu uso a partir da Hannah Arendt entre autoritarismo e autoridade. Né? A autoridade é quando você consegue persuadir o outro a seguir um caminho correto do ponto de vista ético, sem precisar da violência. Né? A Hannah Arendt tem uma frase que eu acho muito interessante, ela diz: se você é obrigado a gritar para alguém sair do seu quarto, você não tem autoridade. Né? Quer dizer, a autoridade é aquele que diz: olha, por favor, se retire do meu quarto que eu estou querendo ficar sozinho.
né? Agora, e a pessoa obedece ou não. Agora, se você tem que gritar, né, Claro. é evidente que você já não é respeitado, né? Então, no caso do presidente Bolsonaro, acho que ele exagerou no autoritarismo. Ele tem uma tendência autoritária, né? Isso é claro. No elogio que ele faz ao regime de força, no elogio que ele faz ao ato institucional número 5, né? Enfim, há uma série de indícios muito claros de que ele tem uma preferência pelo autoritarismo. O que, como eu disse a você, e você sabe talvez melhor do que eu, não é novidade na vida política brasileira, tendo em vista desde Getúlio até os dias de hoje. Agora, o professor, então, podemos concluir talvez seja uma palavra muito forte, mas talvez possamos imaginar que no decorrer dessa história que o senhor nos contou aqui, desde lá de Getúlio, o que aconteceu com Getúlio, o que aconteceu com Jânio, e depois o Jango, o comportamento dele diante das coisas, o próprio JK, e depois a ditadura, como se comportou, o Sarney, enfim. Nós podemos imaginar que diante de um Bolsonaro, assim como está, assim como ele é, nós vamos ter um momento de ruptura das instituições ou da instituição chamada executivo? Olha, quando uma personalidade autoritária assume o poder, ela, como eu disse, ela perde os limites, né? Quando uma pessoa que não tem esse traço de caráter autoritário assume o poder, evidentemente que ele sente o peso da lei, ele sente o peso dos outros poderes, da própria cidadania, etc. Agora, veja bem, quando você está numa situação de perigo, né, como governante, e é o caso dele agora, nesse momento, né, ele está enfrentando uma das piores crises familiares e, ao mesmo tempo, de governo que apareceram na sua frente. Quando ele chega nesse ponto, há uma tentativa de sobreviver a qualquer custo. A sobrevivência faz parte da lógica do poder, né? O Elias Canetti, num livro chamado Massa e Poder, ele diz que o poderoso é um sobrevivente, né? Se ele precisar, para sobreviver, precisar matar a senhora, sua mãe, ele mata, né? Porque é preciso, porque senão ele não consegue sobreviver. Então, essa lógica da sobrevivência é um dos aspectos mais terríveis da vida ética ligada à política, né? Cada poderoso quer sobreviver. Quando ele está submetido às regras da democracia, às regras da lei, às regras da república, ele digamos, não descamba para essa sobrevivência absoluta, à custa de todos os demais, né? Nesse caso, veja, vários sinais estão sendo dados por ele. O seu próprio filho, que é deputado, né, fez uma live dizendo que não se trata mais de uma questão de se, mas uma questão de quando haverá essa ruptura, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Em termos normais, essa fala desse deputado seria um crime. Seria um crime punido com a perda do mandato, né? Porque o que ele está falando é que haverá, sim, uma ruptura institucional no Brasil, né? Então, o que você tem? Você tem um jogo dentro do próprio governo entre militares moderados que são atacadíssimos por aquele senhor que mora nos Estados Unidos, que se intitula filósofo e que, na verdade, é uma espécie de ideólogo, né? E que não responde por nada. Esse é um ponto que é gravíssimo, né? O presidente Bolsonaro, se ele tentar um golpe de Estado e ele for destituído, ele vai responder por isso, né? O filho dele vai responder, os políticos vão responder, né? Esse senhor não vai responder por nada, ele vai continuar lá dando os seus pitacos, né? Os seus petelecos, sem responder, sem nenhuma responsabilidade. Ele não tem o poder na mão e, portanto, não tem que responder a ninguém, né? Então, esse é um outro ponto que me parece que os seguidores incondicionais desse senhor, né, que são
que estão perturbando muito mais do que o possível Mais do que o se governo. imagina, né? Então, essas pessoas deveriam ser levadas a pensar. O problema é que elas não pensam, né? Elas são movidas pelas falas de um baixíssimo calão, porque, veja, eu não consigo assistir uma live do Olavo de Carvalho sem tirar todos os menores de idade da sala, É né? verdade. Porque é uma linguagem de bordel. É Né? verdade. É verdade. Então, aí essas pessoas deveriam ser levadas a pensar, né, no que significa você minar a autoridade do presidente da República para satisfazer os interesses, e com certeza existem interesses atrás do Olavo de Carvalho, ele não está falando do nada, ele tem interessados atrás de si, Claro. né, que vão causar uma comoção gravíssima no momento em que nós estamos numa pandemia, no momento em que nós estamos numa crise de governo, uma crise econômica mundial, porque não é apenas o Brasil, a França, a Europa toda, os Estados Unidos estão entrando numa depressão econômica inédita. Muitos analistas já falam que é pior do que em 1929. Né? No momento desse, esses seguidores de Olavo de Carvalho, eles partem para o ataque até mesmo para militares. Né? Os militares que são moderados dentro do governo são atacados, são xingados, são perseguidos. Né? É verdade. Então, é uma coisa a ser muito pensada. Bem, professor, última pergunta para finalizar. Vamos lá fora para trazer uma consideração aqui para dentro do país. O senhor acha que os resultados políticos lá dos Estados Unidos, agora no final do ano nós vamos ter eleições, e é muito provável, está se desenhando, está se desfechando aí uma eleição muito ruim para Trump. É muito provável que ele não consiga se reeleger. O senhor acha que isso é bom ou é ruim para o Brasil e para o próprio Bolsonaro? Como é que o senhor acha que isso vai se repercutir aqui? Olha, com certeza ele perde um patrono de escola. Né? Ele, desde o primeiro momento, ele prestou, eu diria até com muita tristeza, como brasileiro, como patriota que sou, e você também, ele prestou vassalagem ao Trump, né? E não aos Estados Unidos, inclusive, mas à pessoa do Trump. Né? Quando ele quis colocar o seu filho como embaixador, né, quebrando todas as regras da diplomacia nacional e internacional, ficou muito claro esse tipo de vassalagem. Então é evidente para mim, e eu acho que é evidente, que perdendo o Trump, né, vai começar nos Estados Unidos um trabalho de reorganização democrática, porque Trump fez em escala maior, né, o que Bolsonaro está tentando fazer aqui em escala menor. Né? Ele desestabilizou a vida política dos Estados Unidos, né? Ele tentou instaurar um reinado individualista, que leva em conta apenas a sua sobrevivência, volta à questão da sobrevivência. Aliás, esse livro que saiu agora, né, do Bolton, né, é muito claro sobre isso. Nós nunca tivemos um relato mais direto, né, da fragilidade dessa pessoa que controla a política mundial. Né? Não tem noção sequer de que, por exemplo, a Inglaterra é uma potência nuclear. Né? Veja, isso é uma coisa gravíssima. Né? Agora, então, me parece que é evidente. Agora, não é automático que, mudando o governo dos Estados Unidos, o presidente Trump, presidente Bolsonaro, assuma uma atitude mais cordial, mais diplomática e mais respeitadora das instituições brasileiras. Não é automático. É bom lembrar que em períodos em que administrações democráticas estavam tomando conta dos Estados Unidos, havia ditadura em todo o continente sul-americano, e inclusive em termos mundiais. Né? Então, me parece que não é automático, mas
sempre é digamos, uma força menor para aqueles que no governo Bolsonaro torcem para piorar o quadro institucional brasileiro. Tá certo. Professor Romano, quero lhe agradecer mais uma vez a sua atenção conosco e vamos seguir esta cena aí. Vou lhe incomodar outras vezes aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. O que eu diria é: vamos rezar para que as coisas melhorem, para que o povo brasileiro tenha maiores luzes, que nós pratiquemos mais a democracia que nós tanto queremos. Vamos ser um pouco mais tolerantes com a ideia alheia, porque, caso contrário, nós seguiremos essa triste história que nós conversamos aqui desde Getúlio até hoje. Um abraço, bom trabalho. Um abraço, professor. O professor Roberto Romano, professor da Unicamp, filósofo, cientista político, que nos falou mais uma vez aqui na RDA Brasil. Muito obrigado, até a próxima.